Pronto. Aqui vocês estão vendo textos da Bíblia, certo? Aqui vocês estão vendo textos do livro de Mateus, no capítulo 24, parágrafos 29, 30 e 31. O que está escrito aqui? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que é que vocês podem ver no texto desse daqui? Quais são os erros aqui? Para complementar isso aqui, eu vou apresentar outro texto, que está no livro de Apocalipse. Aqui vocês estão vendo Apocalipse, capítulo 6, parágrafos 12, 13 e 14. Aqui diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Meu amigo, veja lá no livro de Mateus e aqui no livro de Apocalipse. O que diz aqui? E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Primeiro vem aqui essa parte, né? Que havendo aberto o sexto selo, ele olhou e viu que o sol tornou-se negro e a lua como sangue. O que ilumina a lua, senão a luz do sol? Se o sol tornar-se negro, a lua não tornará-se como sangue, porque a terra tornará-se em trevas, tudo ficará escuro, ninguém poderá ver a lua. A terra será congelada, sua superfície ficará sólida, coberta de gelo, camadas e camadas de gelo, porque o sol aquece aí a superfície da terra. Isso é uma bobagem. Veja que as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si seus figos verdes, abalada pelo vento. Quanta besteira! Vamos ver aqui por que é que as estrelas não podem cair sobre a terra, de modo algum. Isso aqui é uma ignorância de tamanho absurdo. Está vendo aqui, pessoal? A Terra. O tamanho de uma estrela em relação à Terra, a menor estrela encontrada, aqui o tio ateu aí pode me corrigir, que ele tem conhecimento sobre isso aqui, se eu estiver errado, mas a menor estrela encontrada é maior que Saturno. Vamos ver aqui, comparar aqui o tamanho da Terra em relação ao tamanho de Saturno. Está vendo aqui, amigo? O tamanho da Terra em relação a Saturno?
a menor estrela encontrada é maior que Saturno. Como é que as estrelas podem cair sobre a Terra? Veja o tamanho da Terra em relação a Júpiter, um planeta. Veja. As estrelas são dezenas e centenas de vezes e milhares de vezes maior que a Terra. O nosso Sol, ele não é uma estrela tão grande. Mas veja aqui, eu vou colocar aqui, ó, a Terra, aqui, ó. Aqui, ó. Nesse pontinho mais claro aqui, para que você consiga ver. Tá vendo a Terra aqui? Não sei se você consegue ver. A Terra fica tão pequenininha que é difícil de você ver. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui, esse pontinho aqui, ó, pontinho bem pequenininho, isso aqui é a Terra em relação ao Sol. E o Sol não é uma estrela grande, ela é uma estrela pequena. Tem estrelas centenas de vezes e milhares de vezes maior que o Sol. Uma estrela como o Sol, ela destrói a Terra antes mesmo de a tocar. Basta estar muito próximo e ela vai destruir a Terra, tornar ela em cinzas. Como pode as estrelas caírem sobre a Terra? Isso é uma estupidez absurda. Isso é uma ignorância absurda. Por que as pessoas acreditavam nisso? Porque eles acreditavam em uma Terra plana, coberta por um domo, e as estrelas seriam só pontinhos naquele domo. Por isso eles achavam que as estrelas iriam cair sobre a Terra. Mas é impossível que as estrelas caiam sobre a Terra. Uma estrela destrói a Terra antes mesmo que a toque. Não tem condição. Olha, as estrelas caindo sobre a Terra. Por quê? Eles acreditavam que as estrelas eram pontinhos em um domo, flutuando em um domo. Veja lá no apócrifo de Enoque, ele diz que viu uma janela no firmamento se abrir e as estrelas passarem por ela. Veja na Bíblia, no livro lá do Gênesis, que fala que abriram-se as portas do céu e choveu durante 40 dias e 40 noites, as portas do céu. Eles acreditavam realmente em um domo. Vejam uma parte que reforça isso aqui, é essa parte aqui de Apocalipse. Tá vendo? Aqui, ó, parágrafo 14. Aqui, parágrafo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Imagine aí, você se coloque no lugar de pessoas aí da antiguidade, imaginando que o céu era um domo, e esse céu se desenrolando e abrindo para o vazio, o pavor, o terror que isso aqui causaria nas pessoas, o medo. Por isso aqui está no Apocalipse, como o fim do mundo. Isso aqui é para causar medo, causar terror, mas isso aqui não causa medo em nós, hoje em dia. Porque o homem, nos dias de hoje, ele já sabe que não existe esse céu aí que possa se enrolar como um livro ou como um tapete. Veja que isso aqui é de acordo com a visão das pessoas naquela época. A visão que as pessoas tinham, o entendimento que as pessoas tinham. Para aquelas pessoas daquela época, isso aqui é compreensível. Nós, hoje, está vendo isso aqui, é compreensível para nós, entendeu? Entender que aquelas pessoas daquela época vissem e compreendessem desta forma aqui. Mas não faz sentido, é hoje você ainda acreditar e achar que isso aqui vai acontecer. É um absurdo. Você está sendo ridículo em tentar defender isso aqui como sendo verdade.
Não. Achar que... entender que aquelas pessoas daquela época viam desta forma aqui e acreditavam nisso aqui, parabéns, você está sendo racional. Agora, defender que isso aqui é verdade, que isso aqui vai acontecer, aí é estupidez. Não faz o menor sentido. Veja a outra parte aqui. Isso aqui é uma grande estupidez. Ó, aqui o parágrafo 30. Parágrafo 30 aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Meu amigo, isso aqui é uma tremenda ignorância, infantilidade, ingenuidade. Não faz sentido. Como é que a pessoa pode acreditar que isso aqui vai acontecer? Você vê um homem, uma figura de um homem, acima das nuvens, toda a terra vê, nem que fosse plana, nem que fosse plana. Porque existe ponto de fuga, linha de fugante, perspectiva. Para quem não sabe o que eu estou falando, deixa eu pegar uma imagem aqui, deixa eu procurar uma imagem aqui na internet para explicar direitinho o que é isso aqui, ó. Olha, pessoal, tá vendo essa imagem? Isso aqui são pontos de fuga e linha de fugante. Isso aqui, esse conjunto aqui chama-se perspectiva. Isso é uma perspectiva da visão. O seu olho, ele está em um ponto e ele vê as coisas em tamanho real. Mas quando essas coisas vão se distanciando, essas coisas vão diminuindo na sua visão. Elas continuam do mesmo tamanho, mas na sua visão elas vão diminuindo de tamanho. Veja aqui, esse cubo aqui, ó. Esse cubo aqui. Isso aqui é o ponto de fuga. Isso aqui é onde o seu olho não vai conseguir mais ver esse cubo, pelo tamanho dele. Ele vai chegar a um certo ponto que ele some da sua visão. Não é mais possível você ver. Você está vendo esse cubo em um tamanho. Se ele se aproximar, você vê ele maior. Se botar próximo do seu olho, você vê ele em tamanho real. Quando você olha ele a uma certa distância, você não está vendo mais ele em tamanho real. No seu olho, ele já está menor. E quanto mais longe, olha, ele vai dentro dessas linhas aqui, ó. Ele vai ficando menorzinho, até chegar a um ponto que você não vê mais. Veja, um avião. Que tamanho é um avião? Que tamanho é um avião? Grande. E quando você vê um avião voando acima das nuvens, que tamanho é o avião? Bem pequenininho. Se fosse uma pessoa ali no lugar daquele avião, você conseguiria ver a pessoa ali? É claro que não, meu amigo. É lógico que não. Então, como é que você vai ver uma pessoa acima das nuvens? E ainda mais toda a Terra vai ver as pessoas uma pessoa acima das nuvens? Veja que o ponto de fuga seria essa pessoa acima das nuvens. E o ponto de observação estaria em cada pessoa habitando na Terra. Nem que a Terra fosse plana, não daria para ver. Ali existem vários pontos de observação em direção àquele ponto de fuga. É como nesse desenho aqui, que você pode ver. Olha, cada cubo desse daqui faz de conta que é um ponto de observação. Isso aqui é um ponto de fuga. Entendeu? E aqui no centro, quando você está olhando para isso aqui, há um único ponto de observação, que é o seu olho. Faz de conta que isso aqui é um ambiente. E aqui, ó, são pessoas. E aqui está Jesus em cima das nuvens. Aqui tem uma pessoa, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Isso aqui está ligado aqui, mas ele vai direto para cá também, ó. É porque as linhas não estão se completando. Mas se você puxar essa linha daqui até aqui, ó, ela vai chegar aqui nesse ponto. Então, faz de conta que isso aqui são pessoas olhando para esse ponto.
Quanto mais longe essa pessoa estiver desse ponto, menos essa pessoa verá esse ponto. É uma questão de lógica, é uma questão óbvia. Nem que Jesus tivesse 120 metros de altura, como o gigante descrito no apócrifo de Enoque, que seriam os gigantes aí, que seria o filho das mulheres com os seres aí celestiais. Nem que tivesse Jesus 120 metros de altura. Ainda não seria possível ver. Isso é um absurdo, pessoal. É uma questão de lógica. Veja que as pessoas daquela época escreveram isso aí por causa da ignorância deles. Aí vem a pessoa hoje querer defender como sendo algo verídico, como sendo a palavra de um Deus. Você acha que um Deus, o que é um Deus, meu amigo? O que é um Deus? Não é um ser supremo, maior que todas as coisas? Iria escrever uma besteira dessa daí? Ou iria possuir uma pessoa na cabeça para que a pessoa escrevesse uma besteira dessa daí? Isso aí, meu amigo, no mínimo, é alucinação de crente. Apocalipse de João é, no mínimo, uma alucinação de crente. Você vê aí vários crentes dizendo que tem revelações. Eles têm o quê? Eles têm sonhos, pesadelos à noite, por estar acreditando nessas besteiras, acreditando nessas loucuras, achando que isso aqui é algo real, achando que isso aqui vai acontecer, ignorando aí a ciência, ignorando aí a física, a química, a matemática, toda a realidade. Qualquer pessoa que use da sua razão, que use do bom senso, vai ver que eu não estou errado, que eu estou falando aqui a verdade, que eu estou certo. Eu estou trazendo aqui a lógica. É uma questão de física, é uma questão de química. Não tem como essas coisas que está escritas aí nesses textos se cumprirem. Não tem como isso aí acontecer. Veja novamente aqui. A Terra em comparação ao Sol. Ó, estão vendo aqui, pessoal, um pontinho aqui dentro, bem pequenininho? Isso aqui é o tamanho da Terra em relação ao Sol. Mas para tentar defender essa crença, vem pessoas dizer que há uma conspiração científica para encobrir a realidade, para encobrir a palavra de Deus. É Satanás agindo. Que o Sol ele é pequenininho, que a Terra é plana, que existe um domo, que o Sol e a Lua estão girando em círculos. Meu amigo, você não vê o Sol nascer e se pôr todos os dias, não? Você não consegue ver as fases da Lua, não? Você não consegue ver o eclipse solar? Você não consegue ver o eclipse lunar? As pessoas negam a realidade em prol de crenças. Isso é absurdo, pessoal. Isto é absurdo. É o cúmulo da estupidez. Bom, o ateu Bel Prazer está dizendo aqui, não dá para ver. Pois é, olha, tem um pontinho aqui. Olha aqui, pessoal. Vocês já conseguem ver? Já, né? Vocês estão vendo aí, né? Olha aqui o tamanho da Terra em relação ao Sol. Tá vendo esse pontinho azul aqui? Tá vendo esse pontinho azul aqui? Isso aqui é a Terra em relação ao Sol. E você imagine que existem estrelas milhares de vezes maior que o Sol. O Sol é uma estrela pequena. Então, alguém no passado aí, na antiguidade, no meio das trevas da ignorância, escreveu, porque teve um sonho, não sei,
de que as estrelas cairiam sobre a terra. E aí colocou isso como sendo palavra de um Deus, foi uma revelação que Deus deu para ele. Que Deus burro é esse? Que não sabe que as estrelas são maiores que a terra? Isso mesmo, Genival. Eles não sabiam, porque eram só pessoas, seres humanos, escrevendo bobagens de acordo com as suas crenças. Não há Deus por trás disso aí. Não há Deus por trás dessas escrituras. Por isso eu fico repetindo aqui várias vezes, não existe Jesus bíblico, Jesus mitológico, não existe Jesus histórico. Não existe Javé só dentro da fantasia, só dentro do livrinho, dentro das escrituras, dentro da crença do povo. Na vida real, não. Muito obrigado.